Ontem eu gravei um vídeo falando sobre quem se considera mais cristãos, ou mais cristão, perdão, por ter votado em candidato A ou candidato B. Falava da divisão que ocorreu nos últimos anos, uma divisão bem clara. Eu disse uma palavra que eu fiquei meditando e que muitas pessoas que não são cristãs, tá, que ouviram talvez não compreendeu. Quando eu disse que Deus havia colocado o Bolsonaro no poder. Alguém que não é cristão poderia dizer assim, pô, mas como Deus coloca uma pessoa desse nível, na presidência da República? Desse nível, porque eu digo, só você buscar aí o histórico do ex-presidente, tá? Você vai ver as falas dele, você vai ver como ele se posiciona, você vai ver como ele age. Daí você tira o perfil daquele ser humano, tá bom? E ali não tem nada a ver, tô sendo sincero, o cara admirar uma pessoa porque ele fala o que ele pensa. Você tem que admirar uma pessoa honesta, que fala o que ele pensa, não o idiota que solta pérola contra a vida dos outros, por exemplo. Uma pessoa que não respeita a lei, que viveu a vida toda do Estado e que quer detonar o próprio Estado. Aí, quando eu digo que Deus o colocou lá, e teve até uma frase que ele disse assim: só Deus me tira daqui, e Deus o tirou, porque agora eu vou falar de fé. A igreja brasileira, e quando eu cito igreja brasileira, é que eu não quero cometer o pecado e a insanidade, a irracionalidade, o preconceito, da generalização de apontar denominações, tá? Você pode apontar denominação A, denominação B e denominação C, D e por aí vai. Só que quando você aponta denominações, é como se você, vou falar de mim, você estivesse dizendo que você é mais cristão do que os outros. Isso não é, isso não existe. Ninguém é mais cristão do que ninguém. Eu só acredito que existe hoje uma igreja sistema, que não é a igreja de Cristo, ok? E foi essa igreja sistema que trouxe o ex-presidente Jair Bolsonaro para dentro da igreja, para fazer política dentro da igreja, levaram a bandeira brasileira, misturaram patriotismo com a santidade de Deus, oraram por este homem, aí é orar, até aí tudo bem, não há problema algum nisso, tá? Estavam cegos para não enxergar a perversidade que há naquele ser humano ali, ok? E quando você vai apontar a perversidade dele, sempre vai vir alguém e vai dizer, mas e o Lula? Mas e o Ciro Gomes? Mas e o tal? Mas vamos falar do Lula, que é o que está sempre em evidência quando fala de Bolsonaro, as pessoas querem fazer a ligação. Cara, aponta para aquela pessoa que você acredita que seria o Salvador, o Messias do Brasil. E olha os seus atos. Então, as fake news, as máquinas de fake news, sempre estão ali para alienar e perturbar a mente das pessoas. E, sinceridade, eu fico pasmo e triste por elas, cara. Triste de verdade mesmo. Então, quando eu dizia que Deus o colocou lá, e alguém pode ter dito, caramba, esse Deus é terrível. Eu creio na minha fé, que Deus, na sua onisciência, vendo a bagunça que já existia, não é de agora, da igreja brasileira, tá? Dos desvios da igreja sistema, vamos dizer assim, porque existe a igreja sistema, que é a igreja do lucro, a igreja que mata os seus opositores, a igreja mafiosa, a igreja que coloca o segurança, e se você entrar no caminho, geralmente segurança são policiais, se tu entrar no caminho deles, tu vai tomar um teco, tu vai de ralo, como diz a gíria popular, tu vai morrer. E vai matar também os seus adversários. Essa igreja é a igreja sistema, a igreja mafiosa, que parece ser a igreja de Deus, que parece pregar a palavra de Deus, mas prega outro evangelho, e que governa ela é Satanás, tá bom? E tem a igreja de Cristo, que é a igreja onde está os pequenos cristos, o joio e o trigo. Só que no meio da igreja sistema há também os pequenos cristos,
né? O joio está misturado com o trigo. Há pessoas boas ali que ainda não despertaram, porque são induzidos à alienação o tempo todo, mas um dia elas irão acordar também, irão perceber como eu percebi, dizer, meu Deus do céu, como eu me permiti viver e passar por isso aqui, ok? Então, Deus o colocou, e Deus o colocou justamente na minha visão para revelar para os mais sensíveis, estou falando de fé agora, tá? Em que quadro se encontrava a igreja? Aonde ela estava? Se ela estava com Deus ou se ela estava servindo ao diabo. Eu vou falar aqui na linguagem mesmo cristã, principalmente na linguagem pentecostal ou neopentecostal, que usa muito isso, gosta muito de falar do diabo, do satanás, do demônio. Vou usar essa linguagem. Se essa igreja estava na mão do demônio ou direcionada por Deus com o Senhor Jesus Cristo no centro dela, ok? Então, quando o ex-candidato ele vai na igreja, não sendo cristão, usa o nome de Deus para garanhar voto, eles nem vão mais, eu não tenho visto. Ficaria feliz se eu os visse indo de verdade, e se for também é por conta de política, tá? Aí vai lá, se batizou, eu não posso aqui, duvidar do batismo de ninguém, tá? Queria eu que ele se convertesse de fato, mas dá para perceber que não há conversão, que não há Jesus, que há simplesmente um plano, um propósito de agaranhar evangélicos do sistema, para que esses evangélicos sejam o seu curral eleitoral para votos, tá? Seja ele ou aqueles que o apoiam e que virão depois, tá? E o que essas pessoas protagonizaram? Tudo aquilo que Jesus diz que não é para fazer, né? A inimizade, gente, não é de Deus. A briga não é de Deus. Então, até eu entrei nessa durante uma temporada. Hoje eu olho assim e falo, cara, por que eu fui tão idiota? Eu estou me criticando de ter me permitido entrar. Não é entrar de ficar brigando com as pessoas, não, mas eu rebatia quando eu via uma fake news, quando eu via alguma coisa que eu falava assim, meu Deus, isso aqui é muito irracional, eu ia rebater, porque me incomodava demais aquilo. Mas eu estava errado, cara. Eu estava errado. Eu não tenho que tentar mostrar a verdade para quem não quer enxergar. E aí, os meus irmãos, tenho 2 irmãos mais velhos, 2 mais jovens do que eu, e eles disseram assim, cara, eu estou tão feliz porque você mudou. Mudou em que sentido? Porque antigamente eu rebatia certas coisas. Então, hoje, olhando para a nossa realidade, Deus botou Bolsonaro e o tirou, porque Deus sabe quem é ele. Deus também queria, através dele, demonstrar o lixo que é parte da igreja brasileira, com raríssimas exceções de mulheres, de homens de Deus, de jovens, pessoas sérias e tementes, que têm uma mente guiada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que são sensíveis em enxergar os sinais, e tem uma outra esmagadora multidão, gente, que infelizmente está na mão do palhaço, como diz aqui a gíria popular. Essas palavras são pesadas, são incômodas para quem está ouvindo, e quem as ouve vai procurar o meu defeito, vai procurar os meus erros. Quem me conhece vai apontar um erro que eu posso ter cometido. Eu já disse aqui que eu não sou santo, mas o pecado, no sentido de você cometer absurdos, não faz parte da prática da minha vida, né? Por isso que eu costumo dizer que não há nenhum santo, nenhum sequer. E quem assiste o vídeo vai querer meter o seu moralismo, não é isso? Os moralistas são assim. Eles, quando ouvem alguma coisa, eles pegam logo o teu defeito, o seu erro. Ou vão ficar caçando um mole seu para dizer que você não presta, que você é um hipócrita. É igual o hino da jovem Aimee, que é um hino, cara, profundo, que Deus a usou, Aimee. E esse hino me tocou profundamente, que a lágrima desceu dos meus olhos, e de alguns outros pastores também, umas pessoas mais sensíveis. E na época eu dizia, essa menina vai ser perseguida, que Deus aguarde. Cara, batata. Passado um tempo, aparece um vídeo, né, dessa jovem Aimee conversando lá, ali numa descontração, gente, com seus colegas, com as pessoas que estavam ali, se descontraindo ali,
A jovem Aimee, ela... Deixa eu tirar aqui. Caramba, tem um negócio aqui que eu não estou conseguindo mexer, está me atrapalhando. Ô, Jesus. Né? A jovem Aimee, ela cantando aquele mesmo hino que impactou todo mundo no ritmo de pagode, era uma descontração, gente, de jovens. Ontem eu postei um vídeo viralizando do Jamelão, no final o cara xingando palavrão, né? Eu sou menos cristão, porque eu postei aquilo. Teve um dia desse que teve um pastor, eu achei lindo, cara, eu achei lindo, porque a coisa mais linda é você ser menos hipócrita possível. Não querer dar uma de super homem de Deus, né? Super fera, super tal, eu sou o cara. Ninguém é o cara, cara. Todos pecaram, né? E destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo nenhum sequer. E ele foi um homem, uma referência, não vou citar o nome, ele é uma referência, um teólogo respeitadíssimo, um camarada que tem aí doutorado, o camarada é uma referência, e ele diz que ele foi escravo por muito tempo da pornografia e da masturbação. Cara, eu olhei, que lindo isso, cara. Que bacana, e que naquele momento que ele escrevia, ele já dizia que estava liberto já há 3 anos disso. Tu tem coragem, você que adultera, escondido e ninguém tá vendo, você que está fornicando e ninguém tá vendo, tu tem coragem de se libertar disso e depois de 2, 3 anos de você falar? Tá? Eu, quando não era casado, eu era noivo, namorado, passei, infelizmente, uma experiência muito ruim com isso, cara. E os filhos do diabo surgiram do esgoto das trevas para apontar o dedo e me acusar, só que eu sabia que muitos deles eram adúlteros, traíam suas mulheres, tá bom? E se orgulhavam disso. Eu sabia que muitos deles tinham caso, não com uma, com 2, com 3, com... Mas por que se você sabia, alguém deve se perguntar, o que você estava fazendo lá? Eu estava em processo de retirada. E Deus permitiu que eu vivesse a minha experiência, tá? Para eu também não achar que eu sou o alecrim dourado. E eu segui em frente, cara. Casamento para mim é algo sagrado, esposa, família, filhos, é algo sagrado e eu não abro mão da minha família e principalmente não quero desonrar Deus, sabe? Por conta de pequenos prazeres, né? Da dopamina, como do TikTok, de ficar rolando para cima lá. Então, Bolsonaro chegou ao poder, Deus parece que clareou tudo, demonstrou a hipocrisia desta igreja, que mais atrapalha o Brasil do que ajuda, que mais causou raiva naqueles que não são cristãos, sabe? Como é que eu posso lhe dizer? Do que amor. Aí vão dizer que a igreja está sendo perseguida. A igreja foi perseguida lá atrás, tá? Lá na história da igreja foram perseguidos, de fato, martirizados. Eu postei um vídeo sobre Estevão e tantos outros no Coliseu de Roma, lá em Roma. Gente, a história de martírio dos verdadeiros cristãos primitivos, ela é real. Hoje, você vem, dá mau exemplo, se aproveita da fé do outro, esculacha o outro e toma um monte de atitude anticristã, mas de atitudes da igreja sistema, e quer vir me falar de que você está sendo perseguido. Ou seja, a pessoa não pode te criticar porque você está sendo perseguido por amor de Cristo. Cristo não está neste negócio, cara. E as críticas vêm porque Deus, ele é o único que pode apontar o dedo para a gente e dizer: tu é um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Eu não posso fazer, mas Deus pode. Então Deus vai usar aqueles cristãos, pequenos cristos, que se parecem com Deus, e vai usar pessoas conscientes que não são cristãos e até ateus para falar uma verdade, gente. Para cristão, então não tem nada papo aqui de perseguição, não. É pura safadeza mesmo. Falta de vergonha na cara. Aí se você fala, o que vão dizer? Aí, esse Adriano, esse cara tem demônio. Tá cheio de Satanás no corpo. É um desviado. Mas eles sabem quem eles são. Eles sabem, eu sei, eu conheço. Não é nenhum nem dois. Que eles têm mulheres na rua, que eles adulteram enquanto as suas esposas estão em casa. Eles sabem o que eles fazem além do adultério.
Alguns casaram agora, mas viviam fornicando, eu conheço, e se acham o arauto da moralidade. Cara, eu tenho uma raiva disso danada, porque a pior coisa que tem é fariseu hipócrita, cara. Então, o cara vai apontar para você como se fosse a perfeição. Então, por que Bolsonaro chegou lá? Para Deus mostrar que existe duas igrejas. A igreja sistema, que é a igreja do demônio, aonde o Senhor não reina, mas que existe no meio dela pessoas boas, honestas e sinceras. E a igreja de Cristo, que é a noiva que ele vai vir buscar, que tem menos gente da igreja sistema e mais pequenos cristos, da qual o Senhor vai buscar. Então eu falo aqui para reflexão, tá bom? Sobre o Lula que tá aí, cara, detona. Se ele estiver errando, critica esse cara. Eu mesmo, pô, tô pé da vida com algumas coisas que estão acontecendo. Entende? Só que eu sou sincero. Eu critiquei a minha mãe, a minha própria mãe, quando ela fez algo que me magoou, cara. Minha mãe ficou com o olho desse tamanho. Então, se eu critiquei a minha mãe, se eu critiquei a minha filha, que Deus a recolheu, e depois ela disse: pai, obrigado pela sua... Fui duro, fui crítico à filha que Deus levou, pessoas que a gente ama, cara. A minha mãe que Deus levou, minha irmã tomou até um susto pelo tom da crítica, não é tom de gritar, falar alto não, pelo tom da crítica que eu fiz. Vou te falar como foi. A minha mãe tinha uma péssima mania de, toda vez que nós nos desentendíamos, dizer que ela tinha que morrer, e eu tinha um pavor danado de ouvir falar sobre minha mãe morrer. E foram anos ouvindo minha mãe falar isso pra mim, cara. Aquilo me magoava, ela não estava nem aí. Teve um dia que ela falou e eu disse, obviamente não foi do coração, foi para dar um choque de realidade nela. Falei: mãe, a senhora está falando isso, não esquenta a cabeça não. A senhora morreu hoje, amanhã faz um dia. Todo mundo regalou, a gente enterra e faz um dia. Todo mundo regalou os olhos, não entenderam. Minha mãe nunca mais falou isso, nunca mais. A minha filha, não vou contar o exemplo, mas é nesse nível. Como é que eu não vou falar então aí do atual presidente Lula? Eu discordo de algumas posições que ele tem tomado, mas os fanáticos de extrema-direita, os bolsonaristas, acham que Bolsonaro é Deus, que ele é perseguido, que ele é inocente. O cara é um canalha, pô. É um canalha. E se eu chamá-lo de canalha, os cristãos da igreja sistema vão dizer que eu sou inimigo, que eu sou comunista e que eu sou socialista. É só isso que eles sabem falar. Não conhece bolufas de história. Então, quer saber? Que Deus tenha misericórdia de vocês e que você vá catar coquinho, querido, porque eu quero subir, quero crescer, eu quero me aproximar de Deus, não de Bolsonaro e nem de Lula. Fraterno abraço e boa semana a todos vocês.